Caríssimos irmãos e irmãs, uma breve reflexão a respeito do Evangelho deste domingo, 22º domingo do tempo comum, Evangelho de São Marcos. Nós passamos 5 domingos lendo o Evangelho de São João, que falava a respeito do pão descido do céu. O pão descido do céu é Jesus, o pão vivo, que é ao mesmo tempo a carne que alimenta todos os seres humanos. É Ele que é o alimento de toda a alma humana. Quando Jesus está nos seus últimos momentos de vida, ali já na cidade de Jerusalém, na última vez que ele subiu para a Páscoa judaica, ele começa a entrar em conflito com os fariseus. Existiam 2 grupos assim bastante fortes ali dentro da cidade de Jerusalém, os fariseus e os saduceus. O grupo dos fariseus era o grupo mais próximo de Jesus. Por exemplo, Marta, Maria, Lázaro eram todos fariseus. Alguns dos apóstolos eram fariseus. O próprio São Paulo apóstolo também era do grupo dos fariseus. Então era um grupo bastante próximo de Jesus. Esse grupo então começa a entrar em conflito com Jesus, porque eles percebiam que Jesus não cumpria a lei que foi dada por Moisés, né? Primeiro é importante perguntar: Deus deu a lei ao povo de Israel por que razão? Por quê? Porque eles tinham se esquecido da origem deles. Eles nasceram de Deus, que é amor, deveriam permanecer em Deus, que é amor, viver nesse Deus. E uma vez que você vive imbuído de Deus, dentro de Deus, vivendo as coisas de Deus, você não precisa de leis. Naturalmente você ama, naturalmente você respeita, naturalmente você cumpre as coisas sem precisar de leis. Mas como eles abandonaram as coisas de Deus, agora precisa de leis. E as leis de Israel, elas não eram tão claras. Existiam o decálogo, os 10 mandamentos. Desses 10 mandamentos eles foram criando outras casuísticas, outras leis e por aí vai. Chegaram a 365 leis, fora mandamentos, fora preceitos e uma série de coisas. Eram tantas leis que ninguém sabia mais o que cumprir. Era uma bagunça. E eles começam a fazer as perguntas a Jesus, né? Qual é o maior de todos os mandamentos? E aí por aí vai. É uma série de bicuinhas com Jesus. Hoje eles entraram em um problema com Jesus. Mestre, por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Eles tinham uma série de rituais. Quando ele chega na casa, primeiro você não pode entrar de sapatos, né? Tira os chinelos, as sandálias ali. Tem uma pia bem na entrada. É um pouco aquilo que a gente colocou na nossa igreja, né? Hoje em dia não pode mais por causa dessa bendita pandemia, mas antes sempre tem uma pia de água benta na entrada da igreja que você entra e se persegue, né? Pedindo a Deus que você seja purificado dos seus pecados. Eles quando entravam na casa, lavavam o rosto, tomavam banho, se limpavam, porque eles acreditavam que se limpando, eles deixavam toda a sujeira ali e podiam entrar limpinhos dentro de casa. Jesus dizia aqui: não adianta fazer isso. Não adianta você se lavar, você se limpar, tomar banho, se dentro do seu coração existe uma série de coisas que não pertencem a Deus. Como por exemplo, diz aqui, ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e por aí vai. O que eles faziam na praça? Eles faziam comércio na praça. Na praça, eles roubavam, eles enganavam, eles mentiam, eles passavam a perna nos outros, adulteravam os pesos e as medidas, eles faziam todo tipo de maldade. Chegavam em casa com o bolso cheio de dinheiro. Mesmo fazendo todos esses crimes e ferindo todos os mandamentos da lei, eles tomavam banho, se limpavam, pronto, está tudo bem, agora eu vou comer em paz. E Jesus olha para os fariseus e é claro, hipócritas. Vocês são falsos, vocês são mentirosos, vocês são hipócritas. Vocês
fingem que estão cumprindo a lei, mas na verdade vocês não estão cumprindo coisa nenhuma, muito pelo contrário. Vocês estão colocando na cabeça de vocês pecados e mais pecados. Essas leis, elas nunca foram abolidas. Até hoje ainda tem todas essas coisas. Chega em casa, faz ablução, lava as mãos, lava o rosto, não pode comer sem antes ter feito tudo isso, esse ritual, com orações, com uma série de coisas. Quando vai fazer, por exemplo, o ritual da Páscoa judaica, para cada coisa tem uma bênção para o acendimento das velas, uma bênção para o partir do pão, uma bênção para o cálice de vinho, uma bênção para lavar as mãos, uma bênção para todas as coisas. Tem que fazer todos esses rituais para você se sentir limpinho para poder fazer as coisas. E Jesus diz, não é assim. As coisas que sujam vocês não são as que entram de fora para dentro, mas é as que estão dentro do coração de vocês. E Jesus é bem claro quando ele diz aqui. Ele está na discussão com os fariseus. Ele para de falar com os fariseus e agora fala direto com a multidão, dizendo assim, escutai todos e compreendei. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Eu vou te ensinar o que aqui suja o coração dos homens. O que suja são aquelas coisas que estão dentro do coração deles. Más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Jesus faz aqui a lista para ficar bem claro, né? Então Jesus, o grupo que ele tanto amava, entra em conflito e ele começa a dizer, vocês são hipócritas, vocês são falsos. Vocês dizem que seguem as coisas e não seguem. A mesma coisa a gente precisa aplicar a nós, hoje, católicos, né? Nós temos que tomar muito cuidado com a saúde do nosso coração, com a saúde da nossa alma. Porque às vezes a gente vem à igreja, participa da missa bonitinho, mãozinhas postas, cabecinha tortinha para um lado, de joelho, de pé, no maior ritual. Mas quando a gente sai da porta da igreja para fora, a gente se transforma. Dentro da igreja é o Espírito de Deus, fora da igreja é o Espírito do mundo. Da porta da igreja para lá, vai em todos os lugares que não pode, né? Vai nas boates que só tem coisas do mal, usam drogas, enche a cara de bebida, domingo inteiro fazendo churrasco e enchendo a cara, chega em casa, não respeita a mulher, não respeita os filhos, não respeitam os amigos, não respeitam os familiares, tratam os idosos como se fossem lixo, não tem caridade, não tem amor. Às vezes a pessoa reza as 1000 Ave-Marias aqui no sábado de manhã, depois ela faz visita de caridade nos lugares, nos doentes e uma série de coisas, mas ela não é capaz de dizer bom dia, levanta da cama como se fosse um cavalo, não é capaz de rezar antes de dormir, não é capaz de rezar antes das refeições, trata todo mundo como se tratasse um ser fora da casinha. Então ela finge que é católica, ela tem cara de católica, mas ao mesmo tempo ela vive pendurada nos horóscopos, nas adivinhações. Quando ela está com problema, ela vai na igreja, não sei das quantas, fazer um ritual de descarrego, não sei do que. Ela está o tempo inteiro apostando nas coisas do mundo, buscando as coisas do mundo. Ela sonha com as coisas do mundo. Ela só tem um coração mundano e está dizendo que não, eu sou católico, eu sou de Deus, eu sou de Jesus. E cumpre todas essas coisas que Jesus aqui falou. Más intenções, o tempo inteiro mal intencionado com as outras pessoas, imoralidades, pornografia, piadas indecentes, piadas imorais, fotografias indecentes, o WhatsApp, né? Pega o WhatsApp assim, os grupos de famílias, de amigos, de trabalho, de escola, de não sei o que, só tem coisas indecentes, piadas indecentes, fotos indecentes o tempo inteiro planejando mal, pensando como que eu vou fazer para conseguir mais dinheiro, como que eu vou fazer para ganhar aquela causa, como que eu vou fazer, que mentira que eu vou criar para poder resolver essa situação, o tempo inteiro com o coração podre,
mas achando que é de Deus. E não tem como. A mesma coisa que Jesus falou para os fariseus, Ele pode falar para a gente também. Meu filho, era para você cuidar das coisas do seu coração. Era para você ser cristão a partir de dentro. Era para tudo começar no seu coração. Era para estar limpo lá dentro. Depois, aqui fora, a gente toma banho, limpa as mãos e tudo bem, passa álcool gel, usa máscara, faz todas essas coisas para poder não se contaminar. Mas não se preocupe que o que mata não é o vírus. Não é o coronavírus que mata você. O que mata você são as maldades que você traz dentro do seu coração. O vírus, o máximo que pode fazer é te mandar para o céu. O pecado e o mal dentro do seu coração te manda para o inferno. Isso é muito pior. Então, hoje nós somos chamados a refletir com Jesus a respeito das leis. A lei do amor que vive dentro do seu coração. Ela precisa ser viva e ser de verdade. Só para terminar, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tinha dentro do convento onde ela vivia uma freira que ela detestava, ela não gostava da freira. Mas ela compreendeu que ela precisava aprender a amar como Jesus amou. Então, para aquela freira, ela era bondosa, ela era carinhosa, ela era disponível. Sempre que a irmã tinha uma necessidade, ela ia lá com a maior das paciências e ajudava. Quando ela morreu, a freira escreveu dizendo assim: eu era a irmã que Teresinha mais amava, e na verdade era a que ela menos gostava. Mesmo assim, ela partia a partir dos sentimentos de Cristo e não a partir dos seus próprios sentimentos. A gente precisa converter o nosso coração se quisermos um dia morar na casa de Deus, na casa do Pai. Somos chamados hoje a viver isso. Crie dentro do seu coração um conjunto de leis que pode ser resumida em uma única lei: o amor. Ou amamos ou não temos nada a ver com Cristo, porque Deus é amor.